A paz do Senhor para os irmãos, um dia abençoado para todos os amigos do Facebook, do WhatsApp, do YouTube e aí do status do WhatsApp. Que Deus venha abençoar todos vocês. Amados, eu pedi uma palavra do Senhor agora de manhã e hoje eu vou deixar só 2 textos bíblicos que é muito importante para a nossa vida, porque eu observo que muitas pessoas hoje se dizem cristãs, mas não observa muito bem a palavra. A palavra ela requer de nós uma fidelidade, ela requer de nós uma obediência. E quando você passa a ser fiel e obedece a palavra de Deus, você não é bem recebido pelo mundo. Porque o próprio Jesus disse: filhinhos, pode o servo maior do que o seu senhor? Se perseguir a mim, perseguirão a vós. E hoje tem uma teologia de um evangelho de prosperidade, de vida larga. E nós bem sabemos que o caminho largo é o que conduz à perdição, o estreito que conduz à salvação. Por quê? Eu vou falar sobre isso hoje. Vamos para os versículos aqui que diz aqui. No livro de Lucas, capítulo 12, do verso 8, 9 e 10. Eu vou ler só esses 3 versículos. No capítulo 12, no verso 8, diz assim: e digo-vos que todos aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos, diante de Deus, dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Vou ler o 11 também. Quando vos conduzir à sinagoga e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos do como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Amados, vamos observar aqui a palavra. Hoje o que mais se tem na terra é pessoas dizendo ser cristã, dizendo ser evangélica, cristã. No meu pensamento, ser evangélico, cristão, para mim, significa a mesma coisa. Mas tem umas coisas que eu não entendo. E eu só vou entender que na palavra, se eu olhar para o lado da terra, do ser humano, eu nunca vou entender. Observa muito bem o que a palavra diz. Eu medito muito na palavra de Deus em vários versículos, e eu vou dizer para os irmãos aqui agora. Olha o que a palavra diz aqui no primeiro versículo. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Amados, não é simplesmente você pregar, chegar dentro de uma igreja e falar de Jesus, confessar dentro da igreja, falar de boca para fora, não. Aqui a palavra está falando que essa confissão aqui, ela simboliza também na prática, na obediência, na prática, no que você faz, no que você pratica. Se você se declarou servo de Deus ou serva do Senhor, as suas obras têm que ser igual às obras do Senhor, as obras dos profetas, dos discípulos. Que negócio é esse que você fala de Jesus? Nós falamos de Jesus, fala do Senhor, que é cristão, que entregou a vida do Senhor, mas a obra é do diabo. Praticas iniquidade, continua na prática do pecado. Confessa de boca, é por isso que Jesus afirmou uma profecia de um homem de carne, de Isaías. O Filho de Deus desceu do céu e afirmou a profecia de Isaías. Olha bem o que Jesus disse. Bem disse Isaías: homens que honram o Senhor com palavra, doutrina do homem, mas o coração longe de Deus. Por que doutrina do homem? Porque tem umas igrejas aí que tem umas doutrinas completamente fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Umas coisas... Olha, a Bíblia diz que a mulher não deve vestir veste escandalosa, nem veste de homem, deve vestir uma veste decente para tampar sua vergonha, aí já vai entrar a tradição.
que o povo fala que é tradição. Aí entra a tradição bíblica, que a mulher deve vestir veste de mulher. Mulher deve vestir veste de mulher. Veste que é feita para homens, a mulher deve tirar de si, não deve usar. Mulher cristã, não. E aí o Espírito Santo vai te dar discernimento o que é veste de homem, o que é veste de mulher, porque hoje tem uma misturada danada. Então, isso a mulher cristã tem que observar. Mas não está falando hoje de umas doutrinas, misericórdia, coloca um fardo nas pessoas que as pessoas se bobearem não aguentam. Mas as práticas é pecaminosa. A obra é má. Tem uma teologia de prosperidade, de essa vida larga que vai levar ao lago de fogo eterno. Isso não tem nada a ver com a Bíblia nem com Deus. Vamos aqui ao 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O que eu estou querendo dizer? Hoje tem uns cristãos que tiver com você no meio do povo ali, de alguns cristãos, e eles é um santo. Mas você vê assim e fala, que benção esse homem. Mas quando começa a chegar um ímpio, chegar um doutor, chegar alguém no seu carrão, ele já começa a piscar os olhos, já começa a dar risadinha, já começa a dar sinal, e já começa... Que cristão é esse que desonra o Senhor nas práticas? Só de boca para fora, mas não honra na prática. Amados, está lotado de cristão, está lotado de gente assim. Que eu nem vou falar cristão, porque senão eu estou pecando contra o próprio Deus. Está lotado de pessoas assim. Com a Bíblia debaixo do braço e vivendo esse tipo de vida. É por isso, certo? Sobre cura divina, concordo plenamente. Jesus cura, Deus cura, mas não pelos méritos de pessoas que vivem na prática do mal e operando milagres e dizendo que é Deus. Eu vou chegar lá que eu vou dizer para vocês sobre isso. Então, se você honrar a Deus de palavra, mas de prática, no dia a dia, na prática, você será honrado no céu. Agora, se você honrar de palavra, mas o coração longe de Deus, você vai ser desonrado no céu. Isso tem que honrar na prática. Porque hoje eles honram de palavra, mas na prática, não. Hoje tem um demônio na vida de alguns cristãos aí, que gosta de piscar os olhinhos, dar sinal nas costas do outro, zombar dos pregadores nos altares, dos homens de Deus fiéis. Faz parte de uma organização satânica do diabo que vai levar você para o inferno. Vai levar o lago de fogo ardente. Quem é de Jesus é semelhante a Jesus, semelhante aos profetas. Não existe esse tipo de coisa com ele, de ficar zombando das pessoas. A Bíblia diz que nós devemos dar a mão para tirar do buraco, orar para a pessoa ser curada, ajudar. Não ficar zombando de pessoas que estão doentes, pessoas que estão aí se arrastando. E tem homens que se dizem pastor, que debocha e tira proveito disso. Crentes tirando proveito de pessoas fracas e necessitadas, doentes. Aonde fica a ajuda do órfão, da viúva? Aonde? Que ministério é esse? Que crente é esse? Amados, eu sou contra isso. Hoje, usando-se a palavra de Deus para as coisas más, está lotado. Maldito o homem que confia no homem. Não confia, confia na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porque o resto é engano e mentira. É manifesto o Filho de Deus, mas você tem que olhar com o olho do Espírito, tem que ter discernimento de Espírito para você distinguir o que é de Deus ou não. Por isso que o homem tem que buscar discernimento de Espírito. Vamos para o 10. E todo aquele que me disser uma palavra contra o Filho do Homem será-lhe perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. É onde que um cristão fiel tem que tomar cuidado e observar. Por que observar? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Os irmãos sabem por que Jesus Deus estipulou essa blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão?
Você falar mal de Jesus, você é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Porque Jesus operava milagres. E os fariseus diziam que Jesus operava milagres por um espírito de Boi-Zebu, de demônios. E quem disser que alguém foi curado por espírito de demônio, o homem de Deus, se um homem de Deus botar a mão sobre uma pessoa e Deus fazer o milagre, operar o milagre, e a pessoa falar que aquilo ali foi operado por demônios, não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão por causa disso. Que falava que Jesus tinha demônio, que o espírito que habitava em Jesus era espírito de demônio. Então, quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, falar que não é o Espírito Santo, mas que é demônio, não tem perdão. Vigia nas suas palavras. Enquanto você não sabe, tem perdão. Se você não sabe, você é inocente, você não sabe o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas agora, daqui para frente, você está sabendo. Aí não vai ter perdão, não. Quem não sabe, tem perdão. Para quem sabe, não. Então você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, amados, eu fico preocupado. Jesus está voltando. Pessoas doentes, acamadas, enfermas nos hospitais. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, venha colocar as mãos sobre essas pessoas doentes que estão necessitadas, não só da palavra, mas da ação do Espírito na vida delas. Pessoas nos presídios arrependidas, porque tem pessoas que muitas das vezes são inocentes que estão presas lá. E mesmo que não é inocente, mas estão arrependidas de coração, Deus conhece. Por que eu falo isso? Que Deus tira um arrependido do presídio. Davi, na lei, cometeu um assassino e adulterou com Betseba. A espada do Senhor caiu sobre a casa de Davi, caiu. Davi pagou um outro preço, pagou, mas Davi arrependeu de amargamente de coração e foi perdoado. E todo aquele que arrepender amargamente de coração é perdoado, só que ele paga as consequências de tudo aquilo que ele fez, mesmo na lei, mesmo na graça. Deus perdoa, mas as consequências vai ter. Ou você acha que os familiares daquela pessoa vai perdoar facilmente? Que não tem Deus, que não tem o Espírito Santo? A lei não vai dar uma chicotada? Vai, as consequências virá, mesmo na graça, não vem com essa não. Ah, Jesus perdoou, não tem consequência. Tem, todo pecado tem consequência, tanto na lei como na graça. Tem consequência e consequência, e hoje consequências maiores do que na lei. Então você tem que vigiar, para não pecar. Jesus perdoa, porque muitas das vezes você pode morrer, mas você vai ser salvo. Deus não está falando que vai te livrar da morte, não. O que Jesus disse quando ele subiu para o céu? Pai, eu não peço que tires do mundo, mas que aguarde no mundo. O Senhor guarda, mas tem um período de tempo. Todos nós somos mortais. E o cristão, ele é mais oprimido, mais perseguido e mais odiado na terra, porque ele não faz parte do reinado das trevas. Ele não compactua com as coisas más dessa terra. E quem não compactua com as coisas más dessa terra, ele é destituído da sociedade. Então você tem que entender que o reino do céu é andar na contramão do mundo. Andar na contramão do mundo. Mas o que Jesus disse? Quando orardes, tudo que pedirdes orando, crerdes que recebereis e tê-lo-eis. Nós temos boca, nós temos joelho, para nós prostrarmos diante do Senhor e clamar pelo um socorro de Deus, e Ele nos socorrerá. O que ele diz? Eu vou ler mais um versículo aqui, o 11. Quando vos conduzir às sinagogas, que significa aos tribunais, aos magistrados, os homens da lei, ou potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Então, você, como homem de Deus e mulher de Deus, não está livre de ser levado às prisões, às sinagogas, diante dos reis, dos magistrados. Por quê? Por quê? Porque essas pessoas
não vai estar de acordo com as suas pregações, com o seu modo de agir, com o seu modo de proceder. Então é arriscado eles quererem te acusar de alguma coisa para destruir você. Mas o que a palavra de Deus diz? Para você não preocupar com o que há de dizer, porque o Espírito Santo de Deus que há em vós vos dará palavras que eles jamais poderão contender. É para você não preocupar com o que há de dizer, porque o Espírito Santo, na hora, porque você é homem de Deus, vai te dar palavras que eles não vão poder contender, porque você é dotado do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo, não tem homem na terra que pode contender. Não é difícil entender a palavra. Difícil é o quê? Obedecer. É ter coragem para negar a si mesmo. Coragem para negar as oferendas de Satanás e as ameaças do Satã e servir a Deus. Porque hoje todo mundo tem uma teologia dentro das igrejas da prosperidade. Atropela qualquer um para ter um carro, para ter um terno bonito, um sapato bonito. O miserável está passando até quase fome, mas está dentro de um terno brilhoso. Já teve alguns pastores que chegou perto de mim e falou: se você não crescer, você morre. Está repreendido no nome do Senhor Jesus, Satanás. Lá em Timóteo 6,8, a Bíblia diz assim, ó: tendo, porém, sustento com que nos vestir, esteja com isso contente, mas os que querem ficar rico, caem em laços, em muitas concupiscências, louca, nociva, a qual submerge o homem na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Não significa que ter dinheiro é pecado. É a ganância. Porque a ganância faz você atropelar uma pessoa, matar um ali, atropelar outro ali para ter aquilo. Você quer ter aquilo de qualquer jeito. A ganância. E o que mais tem hoje é ganancioso. Salomão, o povo fala de Salomão. Salomão foi único que Deus falou: porque você não pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria, eu te darei tudo, e te darei riqueza que nunca houve e nunca verá na terra. Salomão foi único. Salomão foi único. E mesmo assim, lá no final, o que Salomão disse? De tudo que ele teve, de tudo que ele viu, tudo era vaidade. Tudo vaidade. O Senhor está falando para você estar contente com aquilo que você tem, mas não significa que você não deve lutar no seu trabalho para ter uma melhora de vida, não. Mas dentro do trabalho, crescer honestamente, trabalhando. Cristão, homem de Deus, mulher de Deus, cresce assim. Se tem uns por aí que vê outra forma de crescimento, essa forma na Bíblia eu desconheço. Amados, eu tento trazer para você uma mensagem mais aberta possível para você entender o que Jesus quer de você, o que Jesus quer de nós. Porque esse mundo já está dando nojo. Tem um tipo de cristão aí na terra que dá nojo. Na verdade, a gente responde eles porque a gente é obrigado a responder quando ele nos sauda com a paz do Senhor. Mas a vontade é nem de responder, dá nojo, dá nojo. Não significa que você é mais santo, que você é melhor, não. Mas eu acho que já ficou bizarro demais. Já está nojento demais. Mas infelizmente, nós ainda estamos nessa terra, nós vamos ter que suportar mais um pouquinho. Que o Senhor Jesus venha visitar com o Espírito Santo de Deus a cada amigo do Facebook que tem mandado solicitação, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração para você buscar um conhecimento bíblico, ler a palavra de Deus, entregar sua vida a Jesus e ser salvo. Você que está doente, que o Espírito Santo de Deus repouse sobre você, expulsando toda enfermidade, te dando saúde, cura, e te levante da cama, do leito onde você estiver, para que você venha fazer a obra do Senhor, glorificar, exaltar o nome dele. Você que está no presídio, entrega a sua vida a Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, que você se arrependa, que você vire um verdadeiro homem de Deus e que o Senhor possa salvar a tua alma. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor visite essas pessoas, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja nos 4 cantos da terra, onde quer que ela esteja. Que o Senhor visita as criancinhas da África do Sul. Que o Senhor envia pessoas. O Senhor levanta pessoas que podem, têm condição de ajudar aquelas criancinhas necessitadas, famintas, na Índia.
Oh, meu Deus. Que o Senhor visita o pessoal da China, na Tailândia. O Senhor visita aquele povo. Meu Deus, visita o povo brasileiro na Bahia, na Amazônia. Oh, meu Deus. Venha matar a fome daqueles famintos que ali estão. E que o Espírito Santo venha tocar no coração, diz que elas reconheçam Jesus como seu único Salvador. Amados, essa é a palavra que o Senhor me deu. A paz do Senhor para todos vocês. Que Deus venha abençoar a todos com as bênçãos da salvação, com as bênçãos da libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém.